Olá, tudo bem para vocês? Para quem não me conhece, sou José Pereira e estou aqui com um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou cantar, entendeu? Eu não sei cantar não, mas eu vou tentar. Vou cantar aqui uma música evangélica da Gabriela Rocha. Vamos ver no que vai sair, né? O Lugar Secreto. Narrar quando acontece isso, irmãos. Então vamos lá pra música, né? Eu não sei cantar, mas eu vou tentar, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Só que tá faltando, tá? Tu é... Vamos lá. Vou começar aqui de novo a música. Eu não sei cantar não, sabe? Mas eu vou tentar. Haha. Abaixa, abaixa. Mas tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és. Braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me olhando. Pois a tua glória quero ver. Essa é a música da Gabriela Rocha. Pai, eu amo a sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me olhando. Pois a tua quero ver. Eu ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo. Pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Essa música é muito bonita, entendeu? Eu acho que a gente temos que louvar a Deus com todo o nosso coração, entendeu? A gente que tem que louvar a gente temos que entregar a nossa vida para Deus, louvar Ele com todo o nosso coração, sem parar e sem cessar, entendeu? Agora, eu vou cantar mais uma música da Gabriela Rocha. A outra música é Eu Navegarei no Oceano dos Espíritos. Vamos lá, mais uma música. Gabriela Rocha. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como Pentecoste, me encha aqui de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Oh, vem como Pentecoste e enche de novo. É bom adorar a Deus. Navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem come Pentecoste, oh, vem, enche-me de novo. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Agora eu vou cantar mais uma música. Aline Dourada, Vitória Já Chegou. Essa música é muito top, mano do céu. Eu sei que tudo acabou. Anos de vencer e te abandonou. Não tem prazo de validade. Mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não desespera. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus.
A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já prepara um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova. Disseram é você, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida e a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar, o de chorar passou. Chegou, chegou. Acabou, chegou, chegou. Agora ela vai convidar sua filha Luana para cantar. Disse a derrota, não desespera. Espera no Senhor, nossa cruz. Última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus preparou um pódio para sua vitória. Oh. Até os seus amigos viram a sua prova. E é pra você. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui. Vou contar uma coisa. É muito bom a gente cantar, sabe? Cantar é tão bom. Dá pra distrair, entendeu? Dá pra tirar os estresses do seu dia a dia. Você que fica o tempo todo estressado no seu trabalho, no seu serviço, entendeu? Por causa do dia a dia do trânsito. Em vez de você xingar, para um pouquinho e canta. Porque se você ficar xingando o tempo todo, nada vai adiantar, entendeu? Então você tem que louvar a Deus. Louva a Deus ao que você estiver ali com aquele estresse, com aquela vontade de xingar, de reclamar. Porque alguém passou alguma raiva em você. Vou contar uma coisa. A pessoa que passou raiva em você, não vai acontecer nada. Só vai acontecer com você, que você que vai ficar com raiva, você que vai ficar estressado, vai ficar com dor de cabeça. O perigoso é você morrer, sabia? Por causa dessas coisas que você fica importando, com as coisas que as pessoas fazem com você. Entendeu? Você se importa com o que as pessoas falam com você, fazem com você, no trânsito, no trabalho, em casa. Aí você se estressa e fica brigando. Ela está de boa, você não, você que fica estressado, você fica com dor de cabeça. Então você tem que parar um pouquinho antes de xingar, antes de ficar estressado por causa de qualquer coisa que as pessoas falam pra você. Você não precisa dar moral não, você tem que ligar pra você. Você olha no espelho quando você estiver com raiva, quando alguém passa uma raiva, você olha no espelho e fala assim, eu não vou ficar estressado, eu não vou ficar com raiva. E canta, começa a cantar, entendeu? Começa a falar com Deus ali naquele hora e pede para Deus não deixar você xingar, não deixar você reclamar, porque se você reclamar, a reclamação vem contra você e vai acabar com a tua vida, entendeu? Então você não deixa que o estresse domine você, entendeu? Não deixe, porque o estresse muitas vezes faz machucar a gente, machucar. Então, pessoal, em vez de reclamar, de xingar, porque por causa de qualquer besteirinha que acontece com você, você vai lá e xinga, reclama e fala, e não sei o que, não sei o que, e chama aquele coisa feia lá. E sua vida vai ficar ruim, entendeu? Muitas das vezes as pessoas que passam o ano, você não tá lá de boa, tranquilo. Então você não pode dar moral. Ninguém domina você, você que tem que dominar você, entendeu? Então é isso, se domina. Não deixe que ninguém venha afetar a sua mente. Não deixe que ninguém venha afetar a sua vida. Por causa de besteirinha. Entendeu?
Então é isso. Se você gostou desse vídeo, vou pedir para você deixar seu like. Aquele que não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E até mais.